Em maio, a inflação pesou muito no bolso dos mais pobres. O nível de índice que mede a inflação dos brasileiros mais carentes ficou acima do registrado para todo o conjunto da população, que é calculado pelo Índice de Preços ao Consumidor Brasil, conhecido como IPC-BR. O IPC-C1, que mede a inflação das famílias de baixa renda, apresentou variação de 0,84% em maio. Taxa 0,15 ponto percentual acima do registrado em abril. Com isso, o indicador acumula alta de 4,69% no ano e de 9,82% nos últimos 12 meses. 3 das 8 classes de despesa que constituem o índice apresentaram elevação. O destaque fica para a habitação. Em segundo lugar, aparece o grupo de despesas diversas, seguidos por comunicação. Nestes grupos, os destaques partiram dos seguintes itens: tarifa de eletricidade residencial, cigarros e tarifa de telefone residencial. Em contrapartida, os grupos de transporte, saúde e cuidados pessoais e alimentação apresentaram queda nas taxas de variação. O nível do índice que mede a inflação dos brasileiros mais pobres ficou acima do registrado para todo o conjunto da população, que é calculado pelo Índice de Preços ao Consumidor Brasil, conhecido como IPC-BR. Um balanço feito pela Defesa Civil de Atibaia mostra que pelo menos 300 pessoas estão desabrigadas após a forte chuva acompanhada de vento de até 120 km por hora. A tempestade destelhou casas e derrubou árvores. Além disso, o rio Atibainha transbordou e alagou ruas e imóveis. Mais de 70 obras originais de artistas pós-impressionismo estão expostas no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo. Nossa equipe foi conferir o acervo que faz parte da exposição O Triunfo da Cor. São 75 obras de 32 artistas vindas de Paris, dos museus d'Orsay e L'Orangerie. Imagens de cores vivas reforçam o período pós-impressionismo que despertou a busca para os novos caminhos da pintura. Obras como a Palhaça, de Toulouse-Lautrec, ou o Vaso de Cobre, de Van Gogh, de 1887. Quando a gente fica de frente para uma obra tão antiga assim, a obra parece meio que um link para o passado, como as pessoas pensavam, tentavam descobrir o mundo à sua própria maneira, pintando esses quadros que estão aqui. A exposição O Triunfo da Cor apresenta obras-primas de uma geração que ultrapassou as tendências da pintura do impressionismo com temas da vida real, como Mulheres do Tahiti, de 1891, de Paul Gauguin. A obra é uma das 5 produzidas pelo artista, inspiradas durante o período em que ele passou pelo país. O trabalho retrata a vida simples das mulheres do Tahiti. O pós-impressionismo abriu também espaço para o pontilhismo, técnica que utiliza pontos na tela que dão um toque de realidade aos olhos de quem aprecia. É a mistura de imagens e cores presente no trabalho de Signac em Mulheres no Poço, de 1892. Além dessas obras, a exposição traz ainda o espaço sensorial, que reproduz aos visitantes paisagens dos locais que serviram de inspiração para os artistas. Estou achando bastante interessante naquela época, como que era viver naquela época, que é totalmente diferente de hoje. E a gente pensou em tentar trazer para o público um conteúdo de uma maneira um pouquinho mais lúdica. Então é tentar trazer o que a gente chama de espaço sensorial, é as pessoas num espaço que as conecta de uma outra forma com a exposição e não só visualmente. A exposição dos 32 artistas permanece no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, até o dia 7 de julho. Depois, o Triunfo da Cor viaja para o Rio de Janeiro. O valor das obras não foi divulgado. Agora vamos falar de saúde ao dormir. A apneia é um distúrbio causado nas vias aéreas e pode atingir desde crianças e até idosos. Entenda um pouco mais sobre essa enfermidade. Andar rápido porque todo minuto conta. De olho no horário, nada de moleza. Numa sociedade frenética assim, dormir 9 horas por dia pode ser considerado preguiça e dispostos são aqueles que em 5 ou 6 horas já pulam da cama.
Mas, para além da duração, o mais importante é a qualidade das horas dormidas. Acordar cansado revela distúrbios do sono, e um dos principais é a apneia, que aflige mais de 15 milhões de brasileiros. O médico Henrique Mercaldo esclarece o que causa o desconforto. A apneia é uma pausa respiratória que pode ser causada por uma obstrução de vias aéreas superiores, que é a garganta, onde você tem a úvula, que é a campainha, a parede da faringe, que sofre um espasmo e faz uma constricção, ele fecha. Para ele, é importante ficar atento em alguns fatores que podem indicar uma noite mal dormida, como o ronco. É o primeiro sinal de alerta que a gente deve ter, é o ronco. E a pessoa, quando começa a despertar com o próprio ronco, esse é um sinal que ela começou, às vezes, a ter apneia. Quando você para ver que a pessoa está com um distúrbio de humor contínuo, aí você tem que estudar, porque não era o normal dela estar daquela forma. E, de repente, se ela está, será que foi só um quadro de ansiedade gerado por crise socioeconômica, crise de dificuldade financeira, problemas conjugais, ou se ela está tendo esse distúrbio porque ela dorme mal? A síndrome da apneia obstrutiva do sono traz sérios riscos à saúde e pode causar problemas graves como insuficiência respiratória e derrame cerebral. Por isso, é importante não dormir no ponto e buscar um médico após os primeiros sinais. Se você não tratar a doença de base, esses sintomas permanecendo, eles vão repetir os episódios, porque o oxigênio vai continuar caindo. Então a pessoa pode sofrer um novo episódio de acidente vascular cerebral ou de infarto. Por isso que é importante tratar. E como tratar? O salva-vidas Arthur Thiago de Paula precisa estar sempre alerta durante o dia e dá dicas de como ter uma boa noite de sono. Importantíssimo nos dias de hoje é você estar tomando água. Tomando água para estar se hidratando, né? E entre outras funções que a água traz também. Além de um bom sono, é você poder fazer esporte, né? Porque a água ela mantém o equilíbrio corporal, né? A apneia pode atingir desde crianças até idosos e está relacionada principalmente ao sedentarismo, obesidade e más formações. Mas é possível minimizar os seus sintomas ou até reverter a situação, dormindo uma quantidade de horas necessária para que não se acorde cansado e evitar comidas pesadas antes de dormir. Conscientizar é a principal palavra disso aí. É trazer a oportunidade da pessoa entender que isso é importante ser tratado, vai ofertar a ele a possibilidade de evitar alterações bioquímicas, de triglicéridos, colesterol, glicose, vai ofertar a ele a possibilidade de não ganhar peso, vai ofertar a ele a possibilidade de evitar doenças cardiovasculares, neurológicas, pressóricas. Então, a oportunidade de você evitar tomar um monte de remédio na sua idade mais avançada ou até mesmo num ganho de peso muito grande, pelos eventos que você está tendo, eventos respiratórios que você está tendo, vem de você se conscientizar que você precisa tratar. Você tem parado para observar a sua postura? Veja agora as dicas de uma fisioterapeuta para você cumprir as tarefas do dia a dia sem prejudicar a sua coluna. A fisioterapia ela é dotada de várias técnicas de tratamento, entre elas as orientações. Então, dentro do dia a dia dos pacientes que nos procuram, as atividades acima do ombro, de elevação do braço, é bem frequente entre os trabalhadores, como limpar uma janela, atividades de carregamento de caixas, de prateleiras altas, enfim. E essas orientações de como fazer sem compensar com elevação do ombro, inclinação de cabeça, a mesma inclinação de tronco, é muito importante, o que contribui para evitar lesões de tendões, das articulações aí envolvidas nessa cintura, que é o ombro. Outras orientações também bem frequentes que a gente costuma fazer aos pacientes é quanto ao agachamento. Também tem muitas atividades de pegar um objeto no chão ou colocar um objeto no solo,
que seria envolvendo carregamento de caixas, enfim, ou mesmo em trabalhos domésticos. Então, a orientação de agachar e levantar corretamente, sem sobrecarregar, principalmente a coluna lombar, é um artifício, né? É uma atuação também do fisioterapeuta com esses pacientes que nos procuram. Nesta edição você viu que o Brasil é campeão mundial no consumo do medicamento Rivotril, e isso é preocupante. A Agência Nacional de Saúde autorizou mais um reajuste nos planos de assistência médica. Saques da caderneta de poupança atingiram números históricos em 21 anos. No inverno, aumenta o frio e a conta de luz. Os planos de saúde já perderam 951 mil usuários só neste ano. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever tudo em nosso portal, repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá. Olá, chegou a hora de você ficar mais informado. Pontualidade e mais informação. Credibilidade e mais cobertura. Precisão e mais inclusão social. Imparcial e mais dinâmico. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar. Bem-vindo ao Repórter Setorial.